Olá, seja bem-vindo ao canal Política Consciência. O tema do nosso encontro de hoje é o livro As Origens Sociais da Ditadura e da Democracia, Senhores e Camponeses na Construção do Mundo Moderno, de Barrington Moore Jr., sociólogo político, historiador norte-americano. Trata-se de um estudo clássico sobre processos de modernização. Exibo agora a referência completa, para a sua anotação. Este vídeo foi produzido para você. Portanto, curta, comente, compartilhe, inscreva-se no canal, clique no sininho para ativar as notificações e considere de nos apoiar na plataforma Apoia-se. Estamos lá, canal Política Consciência. Agindo dessa forma, você nos ajudará a produzir mais vídeos como esse. Então, se você curte essa iniciativa de ter um canal que trabalha textos que são considerados importantes, clássicos para a área da política, do direito, da administração pública, da economia, da sociologia, para a metodologia da pesquisa, considere nos apoiar lá na plataforma Apoia-se. Vamos ao livro, então. Quando esse livro surgiu, em 1966, o estudo sobre o desenvolvimento político era dominado pela teoria da modernização, sendo relevante compreender essa teoria para entender o que o autor Barrington Moore Jr. pretendeu com a sua obra, hoje considerada clássica. A modernização ela pode ser entendida como um processo de transformação profunda na esfera econômica, social e política de um Estado, com repercussão no sistema internacional, inclusive. Este processo ele se desenvolve segundo modelos alternativos que apresentam características semelhantes e ou próprias, peculiares. Modelos que permitem identificar no transcorrer da história sistemas econômicos, sociais e políticos mais ou menos modernos do que outros, com base em categorias que seriam comparáveis. Embora seja preciso reconhecer os problemas suscitados pela generalização a partir de uma base relativamente restrita, a definição de modernidade ela assume a forma de um conjunto de características consideradas aplicáveis a todas as sociedades. Essa conceituação de modernidade, quando encarada como um modelo ou um tipo ideal, foi utilizada como medida para a comparação de qualquer sociedade. Dessa forma, o estudo da modernização buscou identificar os fatores que originaram as formas econômicas e sociais, e também elaborar instrumentos que permitiriam influir no desenrolar desse processo, controlando a sua evolução, dirigindo-o para os fins desejados. Alguns aspectos centrais das primeiras teorias da modernização são bem problemáticos, como, por exemplo, o ponto de partida da análise ser o desenvolvimento econômico capitalista, a lógica causal das explicações, ela vai do desenvolvimento econômico por meio da transformação social até os resultados políticos. Em particular, o argumento é que o desenvolvimento econômico ele transforma as sociedades de forma a pressionar pela democratização e ajudar a consolidar a democracia. Um terceiro ponto problemático tem a ver com o seguinte, que essas teorias de modernização tradicionais elas sustentam implicitamente uma visão do desenvolvimento político como relativamente não problemático. Ou seja, o desafio mais difícil que as sociedades enfrentariam seria iniciar o desenvolvimento econômico. No entanto, uma vez que o desenvolvimento econômico acontecesse, seguia-se naturalmente um processo bastante previsível e direto de desenvolvimento político. Diferentemente dessas visões, Moore Jr. sustentou que a modernização ela implicaria em 3 processos não concomitantes, a partir do século XV, do início da modernidade. O primeiro processo tem a ver com a substituição da agricultura para a subsistência
pela produção agrícola para o mercado, né, como se estivesse relacionado ao movimento de extensão das relações de mercado para uma zona mais ampla. Na política, o desenvolvimento ou a modernização se expressaria como estabelecimento da paz, da ordem numa vasta área e a criação de um governo central forte. E um terceiro processo tem a ver com a industrialização também na dimensão econômica. Estudando os processos de modernização em 8 países, Barrington Moore Jr. vai argumentar contra a visão do desenvolvimento político como se ele fosse unilinear, previsível, ao identificar a existência de 3 caminhos históricos principais para a modernização. O primeiro caminho, o caminho das revoluções burguesas, o segundo, o caminho da modernização conservadora, e o terceiro, o caminho do comunismo. Vamos, a partir de agora, destacar cada um desses caminhos, né, a característica de cada um desses caminhos. O caminho das revoluções burguesas, exemplificado pela Inglaterra, pela França, pelos Estados Unidos, foi marcado pelo desenvolvimento de um grupo na sociedade com uma base econômica independente, né, a burguesia, que vai atacar os obstáculos herdados do passado a uma versão democrática de capitalismo, levando, portanto, a combinação do capitalismo com a democracia liberal representativa que temos no Ocidente. As condições principais que levaram à democracia foram as seguintes. Primeiro, o desenvolvimento de um equilíbrio para evitar uma coroa muito forte ou uma aristocracia proprietária muito independente. Segundo, o movimento no sentido de uma forma adequada de agricultura comercial, quer por parte da aristocracia proprietária, quer por parte do campesinato. Terceiro, o enfraquecimento da aristocracia proprietária. Quarto, o impedimento da coligação aristocrático-burguesa contra os camponeses e operários. E, finalmente, e quinto, uma ruptura revolucionária com o passado. A revolução ela teria 3 tarefas básicas. A primeira, controlar governantes arbitrários. A segunda, substituir leis arbitrárias por leis justas e racionais. E a terceira, conseguir com que a população participasse do processo de elaboração das leis. O caminho da modernização conservadora também é capitalista. Passou por formas políticas reacionárias, culminando com o fascismo, com o nazismo, sendo a Alemanha e o Japão os grandes exemplos. Nesses casos, o capitalismo enraizou-se firmemente, tanto na agricultura como na indústria, e transformou esses países em países industriais, mas fê-los sem um movimento revolucionário popular. As tendências havidas nesse sentido foram fracas e facilmente desencaminhadas e esmagadas. Embora não fossem a única causa, as condições agrárias e os tipos específicos de transformação capitalista que se verificaram na zona rural contribuíram muito fortemente para essas derrotas e para o enfraquecimento por trás de cada impulso no sentido das formas democráticas ocidentais. Especificamente, as condições que favoreceram a modernização conservadora foram as seguintes. Primeiro, a fusão da monarquia com classes feudais fortes, levando à conservação de uma ética militar prejudicial ao desenvolvimento de instituições democráticas. Mais tarde, a aliança entre os setores influentes das classes agrárias e uma burguesia comercial e industrial emergente vai significar a retenção de parte do poder político pela elite proprietária agrária. Segundo ponto, a agricultura comercial com um sistema repressivo de mão de obra, que vai sofrer forte concorrência, e isso vai ajudar a intensificar as tendências autoritárias e reacionárias da classe proprietária. A utilização de alavancas políticas, né, para a conservação do poder, e também a emergência do fascismo.
Portanto, esse caminho de modernização ele foi consequência de uma aliança de grandes proprietários de terra, do Estado e uma burguesia politicamente dependente. O Estado ele assume a tarefa de modernização, dirigindo recursos para a industrialização, promovendo-a por meio de investimentos na indústria bélica e usando o protecionismo comercial para a proteção dos setores industriais. Também ele vai procurar fazer reformas estruturais que promovessem a transição para uma agricultura de tipo comercial. O Estado ele vai procurar preservar o máximo possível as estruturas anteriores. Neste caminho, houve a adoção de medidas para a racionalização da ordem política, tais como a criação de uma burocracia administrativa e judicial, ênfase no aparato militar, existência de um governo fortemente centralizado que buscava superar as tendências localistas e que seria capaz também de unificar o comércio nacionalmente, a utilização da educação e da profissionalização das massas como instrumentos de uma cidadania regulada pelo Estado. O Estado ele mobilizava na sua estratégia de dominação o sentimento de patriotismo. Esse sentimento ele foi muito importante na superação da tensão que se instalou entre os setores agrários e os comerciais, quando recursos e pessoas foram retirados da agricultura. Valorizava as tradições militares e reprimia as demandas das camadas sociais mais fragilizadas, social e economicamente. O caminho do comunismo mostrou como as grandes burocracias agrárias inibiram os impulsos comerciais e mais tarde industriais, com mais força do que nos casos que analisamos anteriormente, nos caminhos que analisamos anteriormente, permitindo que os camponeses constituíssem a principal força revolucionária e destruidora da antiga ordem, lançando o Estado na era moderna. Esse caminho é exemplificado por meio da análise dos casos russo e chinês. Nesses casos, houve a preservação da sociedade camponesa e de suas instituições sociais, pois não houve uma revolução comercial na agricultura. A exploração dos camponeses pela aristocracia e os fracos laços institucionais entre essas camadas sociais contribuíram para a perda do apoio por parte do regime das classes superiores camponesas, por essas terem começado a se inclinar para sistemas mais capitalistas de agricultura e a estabelecer a sua interdependência contra uma tentativa aristocrática para manter a sua posição através da intensificação de obrigações tradicionais. Mas para a ocorrência da Revolução Camponesa, outras camadas precisaram se aliar aos camponeses e até mesmo liderar o processo revolucionário. Na Rússia, foram aliados os camponeses e os trabalhadores industriais. Na China, havia uma insatisfação ampla, generalizada em relação ao Kuomintang, portanto, todas as classes estavam descontentes. Moore Jr. vai apontar que esses caminhos são historicamente sucessivos e relacionados entre si, e isso acabou afetando a estratégia de modernização daqueles que se modernizaram por último. Portanto, as condições prévias acabaram alterando as escolhas. Houve também violência na ruptura com o passado nos três caminhos analisados aqui. A Índia, ela não foi enquadrada em nenhum dos casos analisados. Ela não fez uma revolução burguesa, não fez uma revolução conservadora, não fez uma revolução comunista. O país ele foi estudado para a compreensão da rota de modernização de países em desenvolvimento. Mas a análise do caso indiano acabou não oferecendo uma resposta clara. Além disso, o autor ele constatou haver um fraco impulso modernizador na Índia, na época. Na análise de todos esses casos, o autor sustentou a centralidade da compreensão da herança rural pré-moderna, ou seja,
da contribuição dos setores rurais, dos senhores, do campesinato, para o processo de modernização. Assim, o autor insistiu, por exemplo, que as análises do desenvolvimento político elas deveriam começar antes do início do capitalismo industrial, com uma análise das relações agrárias pré-capitalistas. Concomitantemente, o autor argumenta que não trabalhadores e capitalistas, mas sim senhores e camponeses foram os atores-chave no processo de modernização. Em particular, o autor vai mostrar que a maneira como as classes rurais se relacionavam umas com as outras antes da transição para o capitalismo industrial afetou profundamente o desenvolvimento econômico subsequente e, portanto, o poder e a posição das classes capitalistas. Esses fatores, por sua vez, moldaram a natureza da modernização política, ou seja, as coalizões de classe na etapa de modernização da agricultura influenciaram o tipo de modernização política. A análise de Moore Jr., de escopo amplo, sofisticado e complexo, permite concluir que diferentes regimes políticos devem ser vistos como resultado de diferentes realidades sociais e econômicas subjacentes. Os regimes políticos deveriam ser compatíveis com essas realidades, sob pena de não durarem, constatação que confirmaria à época a dificuldade da democracia perdurar em lugares onde existiam estruturas e relacionamentos socioeconômicos profundamente tradicionais ou pré-modernos. A análise também destacou que o processo de modernização envolveria a erradicação de classes sociais e econômicas tradicionais. E isso dificilmente poderia ser feito sem o uso de violência. Na obra de Moore Jr., não há passagem em que o autor tenha explicitado a sua metodologia, mas analisando a forma como a argumentação é construída, é possível concluir que a metodologia está fundada em estudos de caso, com análise comparada interregional em uma perspectiva histórica de longo prazo e com a preocupação em realizar inferências causais sobre estruturas e processos de nível macro. Dentro de cada caminho de modernização, o autor trabalhou com o método da semelhança, estabelecendo uma condição causal comum. Ao cruzar os três caminhos, o autor utilizou o método da diferença, ou seja, na discussão de cada caminho fez referência aos outros, como exemplo contrastante que ajudou a desenvolver suas inferências causais. A abordagem do autor permitiu identificar a causa através do estabelecimento de agência. Ele examinou quais são e o que fizeram os atores históricos e em quais períodos históricos. Ao mesmo tempo, o autor examinou as causas estruturais devido ao período temporal muito longo e à variação entre os casos. Essa forma de tratar o objeto é compatível com o método histórico comparativo analítico. O trabalho de Barrington Moore Jr. segue amplamente reconhecido como uma das mais importantes análises sobre processos de modernização, mas não sem críticas resultantes do revisionismo dos dados econômicos sobre os estados nos períodos analisados por Moore Jr., das potenciais generalizações inaplicáveis para alguns contextos específicos, da ausência dos partidos e sindicatos da classe trabalhadora nas análises sobre as transições democráticas, da inadequação de alguns conceitos, como o conceito de burguesia, definida de forma muito estreita e sem incluir setores médios, e, por fim, da falta de ênfase no papel do Estado ou no papel da guerra nos processos de modernização. Espero que vocês tenham gostado. Aproveito para pedir que vocês
novamente que vocês curtam o vídeo, inscrevam-se no canal, compartilhem o vídeo, ativem o sininho para receber mais notificações e lembrando que nós estamos no Apoia-se. Se você gostou desse vídeo, né, gosta do nosso canal, né, da nossa proposta de apresentar textos clássicos na área da política, do direito, da sociologia, da metodologia, da economia, da administração pública, né, peço que você considere a opção de apoiar o canal lá no Apoia-se, né, procura lá o Política Consciência. Tá? Agradeço a atenção de vocês e até uma próxima oportunidade.